Olá, meu nome é Gilder Nader, sou pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e vou apresentar para vocês o túnel de vento do IPT, especializado em fazer ensaios para a construção civil e para a construção naval. O túnel de vento do IPT possui 40 metros de comprimento, seu ventilador tem 3 metros de diâmetro e a velocidade máxima de ensaio é de 90 km por hora. Para ensaios da construção civil, como são realizados ensaios em modelos reduzidos, se trabalha com uma velocidade dentro do túnel de vento que permite determinar os coeficientes aerodinâmicos da estrutura e, a partir desses coeficientes, se calcula a força do vento, o momento na fundação da estrutura para a velocidade de projeto da cidade em que a edificação será construída. Vemos aqui alguns exemplos de edificações altas e esbeltas ensaiadas no túnel de vento do IPT. Atualmente, essa é a maior demanda de ensaios de edificações em túneis de vento, especialmente do Brasil, devido às grandes alturas que esses edifícios têm sido construídos. E há uma grande preocupação não só com a parte da estrutura, como também com a parte do conforto do usuário dos últimos pavimentos, pois esses edifícios sofrem pequenas vibrações, o que é normal das estruturas, porém a preocupação é, as vibrações não podem causar desconforto aos usuários, especialmente dos últimos pavimentos. Aqui apresento alguns outros casos de estudo do túnel de vento do IPT, como embarcações, plataformas de petróleo, rebocadores, sistemas de transporte de gás natural liquefeito, também a parte de estudos acadêmicos de competição de aerodesign, estudos de aeronave, e voltamos aqui então para estudos de edificações. Notem que sempre são modelados, a vizinhança para se determinar o efeito dessas vizinhanças nas edificações. Também há situações de estudo em que se modela um bairro inteiro para se verificar o conforto dos usuários e dispersão de contaminantes naquela região. Essa é a entrada do túnel de vento. O que nós percebemos é que há colmeias aqui na entrada. O objetivo dessas colmeias é fazer o ajuste do escoamento do vento, ou seja, acertarmos o vento, tirarmos os turbilhões, os vórtices, ou os redemoinhos, para que a gente possa modelar o vento da cidade onde será realizada a construção. Então, logo após essa colmeia, nós temos uma contração. Vamos verificar aqui, dá uma funilada aqui no túnel. Então, olha, há uma contração e após a contração há alguns elementos dentro do túnel de vento que eu vou mostrar para vocês agora. Notem lá na frente o ventilador do túnel de vento. Estamos agora dentro do túnel de vento. Após o vento passar pela colmeia e pela contração, que acerta o perfil de velocidades, nós temos que começar então a destruir esse perfil de velocidade para que ele tenha a turbulência do bairro ou da cidade que nós vamos ensaiar. Para isso, primeiro esse vento passa por uma barreira castelada, depois ele vai interagir com geradores de vórtice. Esses elementos, eu vou dar destaque daqui a pouco, são 4 elementos, e na sequência ele vai passar por vários toquinhos no piso do túnel de vento. Esses toquinhos nós chamamos de rugosidade e o objetivo é modelar o vento da cidade e do bairro que nós estamos ensaiando. Então aqui podemos verificar a barreira castelada, os geradores de vórtice e ao fundo, os toquinhos. O modelo ensaiado está lá na frente, próximo ao ventilador, porque o vento vai fazendo esse caminho que eu estou fazendo agora. Ele interage com a barreira, interage com os geradores de vórtice e depois com esses toquinhos que estão no piso. As cidades, ou mesmo o mar, o que seja, qualquer tipo de terreno, nós temos várias configurações.
Há terrenos com edificações muito altas, há terrenos apenas com grama, plantação de trigo, há o mar. Então, o que nós precisamos fazer, e essa técnica foi implementada no início dos anos 60, é fazer ensaio de edifício com o vento que ele estaria submetido, na realidade, no bairro em que ele vai ser construído. Então, por exemplo, se nós vamos ensaiar uma cidade, tem muitos edifícios altos, o edifício está envolvido por edifícios altos, nós colocamos toquinhos mais altos, como, por exemplo, nós colocamos toquinhos de 10 centímetros de altura, 8 centímetros de altura. Quando nós vamos ensaiar um bairro, ou uma cidade, ou o mar, vamos falar do mar. O mar é liso, então a gente deixa o túnel também liso. Esse edifício da construtora AG7 é o empreendimento que será construído em Curitiba. Esse é o empreendimento em estudo atual. Aqui vemos que é um edifício com uma arquitetura bastante interessante, diferenciada, e esses casos necessitam de estudos em túnel de vento, porque as normas de carga de vento na estrutura, seja as brasileiras ou as internacionais, não conseguem dar com exatidão os esforços nesse tipo de estrutura. Por isso se faz necessário o ensaio. Normalmente, o projetista calcula muito bem toda a carga de vento na estrutura, especialmente os nossos projetistas do Brasil, que são excelentes e estão bastante acostumados com os materiais que ele trabalha, com as armaduras e tudo mais. No entanto, o ensaio em túnel de vento se faz necessário para que o projetista tenha a máxima segurança do que ele projetou, e, eventualmente, até diminuir a armadura se ele julgar necessário. Podemos notar nessa edificação alguns pontos numerados e que no centro vemos ali um pontinho, um pontinho branco. Cada ponto branco desse é uma tomada de pressão. Aqui no IPT nós instrumentamos os modelos, dependendo da sua dimensão, de 300 a 500 tomadas de pressão, para que a gente possa determinar da melhor forma possível a distribuição de pressão na estrutura e assim determinarmos os esforços por pavimento, os esforços na fundação, o momento de torção e a distribuição de pressão como um todo na estrutura para efeito de dimensionamento de elementos de revestimento, de elementos da fachada, da caixilharia. Podemos notar nesse edifício que há alguns apartamentos em pé direito triplo, e a construtora, nessa situação, teve uma grande preocupação em verificar qual vai ser o conforto do usuário nessa local. Se o usuário estará sujeito a ventos elevados ou se vai estar sujeito a ventos bem moderados e que fiquem agradáveis, para que ele possa utilizar essa área para seu conforto e descanso. Se detectarmos alguma característica de vento elevado, isso é informado para o pessoal da arquitetura do edifício e são implementadas então técnicas para que se minimize o efeito de ventos fortes. Nós não podemos falar resultados de ensaios, isso cabe à própria construtora divulgar, o IPT possui termos de sigilo, então quando nós fazemos gravações, entrevistas, etc., a gente apenas fala o que vai ser medido ou o que foi medido e o que aquilo trará de benefícios. O resultado a gente não fala, então estou informando isso para o marketing e para a empresa em si, a G7, porque a gente não tem essa permissão de falar se foi bom ou se foi ruim, exceto depois, se vocês nos autorizarem. Vou comentar com vocês sobre o ensaio desse edifício, o AG 360, da construtora AG7. Esse é um edifício com arquitetura bastante inovadora, diferenciada, há um chanfro na estrutura, nesse ponto. Esse tipo de estrutura não tem o formato descrito em normas de carga de vento na estrutura. Dessa forma,
o projetista adota seus critérios, normalmente bastante exatos, para dimensionamento da estrutura e solicita um ensaio em túnel de vento para que esse ensaio confirme os dados dele ou que dê mais segurança ainda para que ele possa diminuir a armadura, se ele julgar necessário. São verificados nesses ensaios a distribuição de pressão em toda a fachada, a força do vento por pavimento e a torção da edificação. Com os dados de pressão na fachada, esses dados são muito úteis para o pessoal dos elementos de revestimento, da caixilharia, a fachada como um todo, porque eles podem verificar qual vai ser o dimensionamento de cada janela, de cada elemento de revestimento que se vai nessa estrutura. Há também situações em que, às vezes, o edifício vizinho gera o que nós chamamos de vórtice cônico e causa uma grande sucção localizada na estrutura, num determinado ponto. Esse caso de grande sucção, que muitas vezes está bem acima da norma, faz com que o pessoal verifique o que vai fazer em especial para aquele ponto. Certo? Então, esses são os principais pontos. A norma também não consegue te dar os elementos, né, de vizinhança, como que isso vai interferir na edificação. Isso tudo faz com que o túnel de vento seja muito importante, tanto porque vai aumentar a segurança da edificação e pode também permitir ao projetista diminuir a sua armadura se ele julgar necessário, tá? Alterar a sua fundação se ele julgar necessário. Um outro ponto importante é que edificações vão oscilar. Naturalmente que eu forçando com a mão em um modelo reduzido, ele vai oscilar muito mais do que o normal. Essas oscilações, que nós medimos também a partir do ensaio em túnel de vento, vão dizer se os moradores dos últimos pavimentos terão condições, situações de conforto ou não. Se por acaso nós detectarmos que a estrutura está vibrando acima do que as normas permitem para o conforto do morador, o projetista, nesse caso, vai reforçar a armadura, aumentando então a rigidez da estrutura e dessa forma minimizando a vibração. Por outro lado, os ensaios em túnel de vento permitem também que os projetistas, utilizando softwares adequados, possam pegar os dados de túnel de vento, alimentar esses softwares e verificar se ele pode diminuir a armadura. Então ele pode ir testando a partir dos dados da ação do vento na estrutura, de como que o vento vai interferir no comportamento dinâmico dessa estrutura, ele vai alimentando o software e ver se ele pode diminuir a armadura e o quanto ele pode diminuir. Então é um estudo bastante amplo, bastante importante, que pode trazer economia para a obra e com certeza traz segurança para o projeto. No IPT, nós realizamos os ensaios posicionando o modelo numa mesa giratória e rotacionamos essa mesa a cada 5 graus. Nós optamos por fazer a cada 5 graus, ao contrário do que se pedem os outros softwares, porque nós detectamos, né, a partir de muita experiência, que muitas vezes há uma situação de grande sucção na fachada num ângulo que não seria ensaiado. Por exemplo, vamos pegar no início. Os ensaios seriam, por exemplo, 0, 15, 30, 45 graus. Só que muitas vezes nós detectamos que há uma grande sucção de vento na fachada, num elemento de revestimento, né, em 40 graus, às vezes é em 35 graus. Já verificamos também que essa grande sucção às vezes ocorreu em 25 graus. Esses ângulos não seriam ensaiados normalmente. Então nós optamos no IPT por nós termos aqui um sistema todo automatizado. Dessa forma, após a montagem, o ensaio é realizado de forma muito rápida. Nós optamos por realizar o ensaio a cada 5 graus. Esses dados a cada 5 graus são passados para a equipe de caixilharia, né, para a equipe dos elementos da fachada, elementos de revestimento. Para o projetista, nós passamos o que o software pede, que são os dados a cada 15 graus, considerando sempre as piores situações, né, do arrasto, por exemplo, das forças na direção X, Y e do momento Z, isso por pavimento.
Tá certo? Então essa é a nossa condição de ensaio e a gente procura fornecer os dados da melhor forma possível e o mais completo possível para que a edificação e os seus elementos de revestimento, assim como as situações de conforto, possam ser projetadas com a maior segurança possível.